pessoal, nessa videoaula vamos apresentar sobre o aplicativo OpenOffice. OpenOffice é um suíte de escritório muito utilizado mundialmente. Ele é gratuito e ele é uma das melhores alternativas de programas pagos. Por quê? Ele é compacto. Então ele possui processador de texto, planilhas, apresentações, desenho, banco de dados e fórmulas num só programa. Ele também está disponível em vários idiomas. Ele grava e lê vídeos em formatos de softwares de padrões internacionais, compatível com o Microsoft Office. Então você pode ter tanto o Microsoft Office no seu computador como o OpenOffice. Ele tem vários downloads já, vários acessos na internet. Ele é compatível com qualquer sistema operacional também. Para você baixar o aplicativo OpenOffice, você vai acessar esse seguinte site, que vai gerar essa página. Nele, você vai escolher a opção do seu sistema operacional. Em seguida, o idioma que deseja. Logo em seguida, a versão. A versão mais atual é a 4.1.1. E depois vai clicar nessa primeira alternativa, que vai gerar uma página extra que vai fazer um download automaticamente. Agora que a gente já sabe como baixar o aplicativo, vamos conhecer um pouquinho a história desse aplicativo, como ele surgiu. A origem do OpenOffice foi no final da década de 90, com a empresa Star Division, que desenvolveu o projeto desde os anos 80, com um suíte desenvolvida para os escritórios. A empresa Sun Microsystem ficou interessada no projeto da Star Division. Com isso, comprou a sua licença. Em 1998, a Star Division decidiu tomar Star Office, que estava na versão 5.0, um programa gratuito, e passou a disponibilizá-lo gratuitamente para todos. O principal objetivo era fornecer uma alternativa de baixo custo e de alta qualidade, fazendo diferencial com seus concorrentes, pois o seu projeto era fazer um aplicativo mais leve e mais completo. A Star Office está na versão 5.2, feita pela empresa Sun Microsystem. Foi então que em 2010 a Sun Microsystem foi vendida para a Oracle, o que fez com que muitos dos desenvolvedores desistissem e abandonassem o projeto, pois eles alegaram o descumprimento de promessas por parte da empresa. Promessas essas que entregariam o projeto a uma fundação. E então esses membros que se desvincularam do projeto deram origem ao projeto LibreOffice. Estima-se que em 2001 foi quando o projeto chegou no Brasil, quando um ex-funcionário da Comunicativa Linux teve a iniciativa de traduzir o programa para o português brasileiro, dando seu nome à coordenação do projeto e dando assim também início à internacionalização do projeto. Em 2004, quando eles foram institucionalizar e oficializar o projeto, teve um conflito com uma marca já existente no Rio de Janeiro desde 1996 por uma empresa de informática que também se chamava OpenOffice. Então, foi necessário uma coleta de informações e sugestões da comunidade desenvolvedora, do público brasileiro e do INPE para que não houvesse problemas futuros com o registro do nome. Então, foi decretado que o nome oficial do projeto no Brasil seria BFOffice, mantendo ainda assim seu vínculo natural com o projeto oficial OpenOffice e suas mesmas características. Atualmente, o programa se encontra na versão 4.1.1 e conta com uma série de ferramentas para facilitar o seu trabalho. Agora eu vou fazer a apresentação para vocês de todas as ferramentas que nós temos dentro do OpenOffice. O documento de texto, planilha, apresentação, desenho, banco de dados e fórmula. Bom, vou falar agora sobre o Writer ou documento de texto. O Writer ele é o documento de texto desse pacote. É possível produzir textos simples ou mais complexos, com diagramas, tabelas, índices, referências cruzadas, numeração, tanto de parágrafos quanto de páginas, e outros recursos. Nós temos aqui, como o Microsoft Office Word, a gente tem algumas ferramentas básicas para todo o arquivo de texto. Então aqui eu tenho meus assistentes para salvar, exportar, imprimir. No meu editar eu vou ter as minhas ferramentas de Ctrl Z, ou salvar um arquivo permanentemente para que ele não se desfaça. Cortar, copiar, colar. Aqui eu tenho alto texto e etc. Exibir. Aqui eu tenho todas as coisas onde eu escolho as coisas que eu quero
que sejam exibidas, como a barra de status, régua, limites do texto, parágrafos ocultos e barra lateral. Aqui inserir. Eu posso inserir cabeçalho, quebra de parágrafo, rodapé, hiperlink para publicação na internet e etc. Aqui eu posso formatar o meu parágrafo, meus caracteres e outras coisas. Essa ferramenta é muito interessante. Estilos de formatação. Com ela, você não precisa ficar aplicando os seus recursos em todo o texto diversas vezes. Você simplesmente marca aqui uma vez, onde as configurações que você deseja, e elas ficarão certas durante todo o texto, não importa o tamanho que ele seja. Ele também conta com corretor ortográfico em tempo real, completador de palavras, ferramentas para criação de índices, sumários, notas e outros. Possibilidade de envio de documentos por e-mail e ferramenta para conversão de documentos em páginas da web. Salva como ODT ou .doc. Na verdade, eu vou copiar um texto aqui, vou centralizá-lo, só para mostrar para vocês. E aqui eu quero salvar. Então aqui eu clico para salvar e escolho o formato que eu quero salvar. São todos esses formatos. .doc, .ott, .stw e etc. Se eu fechar, esquecer de salvar meu programa e fechar, ele vai me avisar e vai dizer se eu quero salvar ou se eu quero descartar. Dito sobre o Writer ou documento de texto, vamos agora para a planilha. De forma semelhante para quem usa o Microsoft Office, ela funciona muito básica, assim como o Microsoft Office. Esse programa ele serve para a criação de planilhas eletrônicas e permite a fácil importação de dados, assim como o cruzamento dessas impressões. Também é possível elaborar fórmulas com palavras. Recursos de formatação incluem modelos, fundos, bordas e até conteúdo que pode ser rotacionado. Os resultados dos cálculos podem ser analisados com funções de tipo e se, ou seja, você pode pré-definir comentários sobre os resultados de uma operação. Aqui é onde a gente pode formatar o gráfico, com coluna, pizza, barra, área, linha, x e y, bolha, rede, cotação, coluna e linha. Aqui são outras formatações necessárias. E quando a gente tem isso, a gente pode ter várias páginas de planilha. Eu posso puxar informações da planilha 1 para a planilha 2 e assim por diante. Aqui eu tenho o Impress ou apresentação. Esta é a ferramenta para a criação de apresentação multimídia. Nela você pode adicionar imagens, efeitos especiais, animações e desenhos feitos com uma ferramenta própria do aplicativo. Então eu clico aqui para mim abrir e vou editando da forma que melhor me propuser. Então aqui eu tenho todos os layouts possíveis para mim criar os meus slides. Eles podem ser visualizados de diferentes formas e também é possível aplicar diversas animações neles. Aqui eu tenho slide de título, slide de conteúdo, slide de 2 conteúdos, slide de somente título, slide de texto centralizado, comparação, onde eu posso inserir tabela, inserir gráfico, inserir imagem e inserir filme. Diversas fórmulas. E aqui eu posso escolher as minhas animações, né? Posso configurar da forma que melhor me vier. Posso colocar isso aqui, ó. E assim por diante. Essa é só uma demonstração bestinha para vocês verem que é muito simples a utilização. Aqui eu vou cuidar do tamanho, que eu quero urso e etc. Agora eu vou falar com vocês sobre o Draw ou desenho. Essa é uma ferramenta para a criação de gráficos, diagramas e outros recursos visuais que enriquecem qualquer documento. Aqui a gente tem as opções das fórmulas geométricas. Aqui a gente tem algumas coisinhas para trabalhos mais infantis. Aqui a gente tem setas, coisas para poder explicar algum algoritmo ou planos de trabalho, por exemplo.
Aqui a gente tem caixas de texto, né, ou fluxogramas. Aqui a gente tem caixinhas de texto para fazer algum slide mais bem elaborado a respeito de um assunto, ou até mesmo aqueles de vizinhos. Aqui a gente tem outras estrelas e outras fórmulas, né? Aqui a gente tem as fórmulas de texto. Aqui é para a gente desenhar realmente. Se eu não quiser, eu só apago. E agora, se eu quiser desenhar um coraçãozinho também, eu posso. Pronto. Agora, a cor, eu posso escolher aqui também, dentro desse monte de opções de cor que eu tenho. Coração, como a gente sabe, é vermelho. Então, vamos lá. O Draw, ele permite a manipulação de objetos, habilitando rotação em 2 ou 3 dimensões. Em seguida, organiza tudo, agrupa, define as ordens dos objetos, enviando-os para frente ou para trás. O Draw suporta figuras nos formatos mais populares, como BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF e WMF. Agora vamos falar sobre o Base, ou banco de dados. Esse é um componente para gerenciamento de dados, uma ferramenta ótima para gestão de informação. Quando eu clico para abrir, ele vai pedir para mim abrir um banco de dados existente ou criar um novo. Aqui eu vou clicar para ele poder salvar para mim. Escolher o diretório onde eu quero que salve. E os formatos disponíveis são só o ODB, tá? Aqui eu vou querer salvar na minha área de trabalho e clico para salvar. E abro. Depois que eu abrir e abro, você cria tabelas, altera conteúdos, produz relatórios, executa ordenações, cria consultas especiais, etc. O Base utiliza o mecanismo HSQL e armazena os dados em arquivos XML, podendo acessar arquivos de Base sem problemas. Eu posso salvar ele, como vocês já viram. Ele já vai estar salvo. E aqui eu vou fechar. Agora eu vou falar sobre o Math, ou fórmula. Esse aplicativo cria equações matemáticas, ou seja, facilita o trabalho em outros aplicativos. Qualquer componente dentro do OpenOffice que você utilize é compatível com o Math. Por exemplo, dentro do documento de texto, uma equação é tratada como objeto dentro do texto. Então aqui eu mostro para vocês como eu posso estar criando as minhas fórmulas e etc. Aqui eu quero o cosseno do cosseno de 15, por exemplo. E daí o Mar vai editar para mim, onde eu posso colocar dentro das minhas planilhas e etc. Eu posso inserir essas fórmulas melhor feitas assim, de modo geral. Do mesmo modo, como todos os outros arquivos do OpenOffice, eu posso salvar, escolher um diretório onde eu quero salvar no meu computador, ou caso eu esqueça e venha fechar aqui, ele vai te avisar que você tem que salvar, ou se você quer descartar. Agora veremos algumas vantagens do OpenOffice. Todas as aplicações contêm corretor ortográfico, dicionário, entre outras ferramentas. Ele é compatível com o pacote da Microsoft Office. Além de ser gratuito, ele também está disponível em português. Ele é mais leve que o Microsoft Office e salva documentos em PDF. Todas as aplicações gravam em formato Open Document. Por isso, tem essa vantagem, porque nele você pode abrir um documento do Open no Word e o Word no Open. Pois a partir dele você pode gerenciar todo o seu trabalho criando desde fórmulas matemáticas, desenhos e planilhas. Seu suíte é bem simples, é fácil de usar. Usamos e aprovamos!